Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo se tratando. A pandemia ainda não foi embora, graças a Deus, as coisas estejam parecendo um pouco mais calmas. É bom ficarmos atentos, até por conta dessa aparente calmaria, as pessoas, né, têm a tendência de relaxar nos cuidados. Então, continua com a máscara, continua com o distanciamento social, continue se cuidando, lavando mão, tirando sapato, enfim, todas aquelas recomendações de cuidado com você e com o outro, né, que é bem importante. Mais um avisinho, antes de começar com a nossa entrevista, não deixe de assinar os canais independentes, não deixe de assinar o Jogo de Damas JDD e tantos outros canais que têm sido parceiraço da gente. É muito importante esse trabalho dos canais independentes. Eles trazem pluralidade de informações, de visões de mundo, enfim, de participação no mundo, né, de conscientização de causas que realmente devam estar sendo discutidas e, às vezes, na grande imprensa, né, a gente acaba engolindo com farinha e não consegue colocar. Esse é um espaço bastante democrático que a gente tem que usufruir e ajudar realmente os canais. Ajude colaborando, enfim, do jeito que você puder, mas principalmente assinando e dando like nas nossas entrevistas. E para conversar com a gente hoje, tem acontecido uma coisa muito interessante no jogo de damas. De uns tempos para cá, a gente tem falado com muitos escritores, a gente tem falado de livro, tem falado bastante sobre isso. E, na verdade, não foi nenhuma opção nossa, foi realmente começou a aparecer livros interessantes, editora interessante, que é a nossa parceira, a editora Cotter, é bom que se lembre, www.cotter.com.br, é uma editora super bacana, enfim, que apoia o nosso canal, e tem um canal lá também, enfim. E a gente hoje vai falar com um profissional que virou escritor, né? Tem um engenheiro que virou sup e tem um profissional que virou escritor, que ele não era escritor, e ele escreveu um livro muito bacana chamado Conexões, pela editora Chiado. É o Luigi Vinagre. Saravá, Luigi! Oi, Niobe, prazer falar contigo, prazer falar com todos que nos veem e ouvem. Prazer é todo nosso, obrigada por ter aceito o nosso convite. Ele veio pelas mãos da Poliana, que faz produção aqui do Jogo de Damas, e foi uma feliz descoberta ler o livro dele, Conexões. Vamos começar por onde eu te chamei. Você não é escritor, você é oceanógrafo, você fez direito, você trabalha com TI. Da onde veio esse impulso para fazer um romance e editar um livro? É uma ótima pergunta, não tenho uma resposta exatamente definida. O impulso para escrever é relativamente recente. Escrever uma ficção é bem recente e foi por um curto espaço de tempo. Mas, na verdade, a gênese disso tudo vem, talvez, desde a infância. Assim. Eu sempre sonhei acordado. Não sei como é para ti. Eu sonho acordado desde criança. E esse livro tem partida num sonho. É um sonho escrito, ou pelo menos inicia como um sonho escrito. O ato de escrever em si não é novidade. E o ato da leitura, muito menos. Eu leio desde criança, leio bastante. E por força, primeiro da faculdade, colégio, faculdade, depois, pela minha própria profissão, eu continuei escrevendo e lendo. A novidade é escrever ficção. Isso realmente foi um impulso assim, meio inesperado, e eu deixei, vamos dizer, simplesmente sonhar acordado e resolvi sonhar escrito. Uhum. Bom, para resumir um pouquinho do romance Conexões, que eu convido todos a conhecerem, ele parte de um fato
que nos é muito particular, a gente identifica, que é a descoberta de petróleo ali na Guiana, né? Descobre-se petróleo e dali se desenrola vários fatos, né? Na verdade, é quase um roadbook, né? Existe uma viagem pelo mundo aí nesse livro. A gente aqui no Brasil também é interessante porque o livro ele tem desdobramentos que assim não é sobre a descoberta do petróleo, mas a descoberta do petróleo desdobra-se em várias questões, né? Questão do meio ambiente, questão de tecnologia, blá blá blá. A gente também teve essa experiência aqui no Brasil, né? Na descoberta do pré-sal, de repente se desdobrou em várias questões, questão política, econômica, social. Como é que foi proposital isso ou não? Foi uma coincidência apenas? Não, não é mera coincidência. O petróleo os combustíveis fósseis, falando de uma maneira mais ampla, e todo a dinâmica de consumo energético e aonde está nos levando, isso são assuntos do meu interesse constante. O petróleo, em particular, entre as grandes empresas mundiais, figuram grandes petrolíferas. A importância econômica inquestionável. Queiramos ou não, o mundo gira muito à base de combustíveis fósseis. Procurei, assim, então, abordar esse assunto também nas questões relacionadas ao impacto disso tudo, né? O impacto ambiental em toda a cadeia, desde a exploração do petróleo, passando por sua distribuição, seu refino, sua utilização por combustíveis ou derivados de petróleo, os plásticos, etc., todos os produtos indesejados dentro desse processo, tudo isso é do meu interesse. E então utilizei isso como um pano de fundo. A questão do petróleo, em particular, vai muito além do econômico, tem o aspecto geopolítico. Um país com dificuldades no mercado de petróleo é um país vulnerável. Nós mesmos, no Brasil, vivemos na década de 70, com as grandes crises do petróleo, um gasto com divisas terrível, uma dependência terrível, um dos fatores determinantes do nosso baixo crescimento à época ou da redução do nosso crescimento. Foi a década do grande endividamento, né? O Brasil ficou muito endividado na década de 70. O Brasil se viu obrigado a gastar grandes somas de seus recursos financeiros para cobrir a importação de petróleo. Hoje, nossa situação já é bem diferente, né? Hoje temos reservas ainda não exploradas, porém descobertas, outras tantas exploradas. Participamos de toda a linha relacionada ao petróleo. Nossa situação hoje é outra, não é puramente econômico, toda essa questão geopolítica é muito importante. E é lógico, num cenário assim de tanto interesse econômico, tanto interesse político, dos estados, de grandes empresas, é evidente que há uma grande concorrência, um acirramento, um conflito de interesses. Nesse cenário, a gente escreve e se diverte. Luiz, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, na década de 80, um amigo que era bem mais velho, eu ainda era meio garotona, assim, meio paz e amor, e ele já era uma pessoa mais velha, do mercado, tal, e ele falou uma vez uma coisa muito interessante para mim. Olha, no futuro, a questão ambiental vai ser uma questão de determinância máxima nas relações geopolíticas. Eu acho, né, a gente estava tão preocupado com política,
E a questão ambiental naquela época era vista como uma coisa meio paz e amor, né? Vamos salvar as baleias, vamos, como se fosse uma coisa amorosa, né? Sem nenhum vínculo com a economia, com a sobrevivência real do planeta, né? Com a sobrevivência, com as garantias, né? De sobrevivência de espécies, enfim. Hoje, para mim, né, adulta, eu vi que ele tinha uma visão muito mais realista do valor do meio, né, da questão ambiental e ecológica, não como uma questão paz e amor, mas como uma questão de sobrevivência, como você disse, de poder de relações geopolíticas no mundo, né? A gente está passando agora, né, por uma situação bastante conflitante e que no seu livro você obviamente, você não está retratando o que a gente está passando, mas eu vi muito no seu livro do que a gente está passando, que é a questão ambiental, a importância da questão ambiental não é comunicada ao grande público, né? O grande público fala assim, o que eu tenho a ver com se a floresta está pegando fogo? O que eu tenho a ver? O Pantanal está pegando fogo? Sempre pega. Aliás, é o que eu mais leio por aí, assim, mas sempre pegou fogo. Sempre é época de fogo, é normal. Então, assim, essa normalização, né, da derrocada. Banalização. Da barbárie ambiental que a gente está vivendo, essa derrocada. Como é que você vê isso e como é que você colocou isso no livro? Tu tens razão quando diz assim, a gente pensa em meio ambiente, ecologia, imagina logo um tucano posado num galho no meio da floresta amazônica e coisas assim. Mas pensar em meio ambiente, tu não precisa levantar da tua cadeira. O teu meio ambiente é justamente isso que te cerca. Ou seja, o ar que tu respira, a água potável que tu tem acesso, a qualidade dos alimentos, em que solo foram produzidos, qual a integridade, qualidade do solo, estaria ele contaminado ou não. Então, o que pensar mais importante do que o que tu comes, o que tu bebes, o que tu respira, tudo isso passa pela questão ambiental. Como é realmente assim um interesse que não, às vezes a percepção não é imediata. Afinal de contas, o que interessa se esse ou aquela floresta está pegando fogo ou deixando de pegar? Ou como outros dizem, não, isso é um fenômeno natural e não estão errados, isso ocorre em certa proporção, naturalmente, de fato acontece. Mas, afinal, qual é a importância disso? Os eventos estão todos ligados. Eu, aqui em Porto Alegre, sentado diretamente, realmente não tenho nenhum impacto na minha vida em relação a um eventual incêndio florestal na América do Norte, ou no Pantanal, ou em outra região qualquer. Mas o conjunto desses incêndios, por exemplo, ou o conjunto de o despejo de poluentes, a questão do lixo, a questão de emissão de gases relacionados ao efeito estufa, todo o somatório dessa situação, sim, vai me afetar aqui em Porto Alegre, porque vai afetar o clima, vai afetar a qualidade da água, do ar, do solo, do alimento, de toda a nossa vida. Então, há um efeito indireto, porque todos os fatores estão interligados. Isoladamente, um incêndio, de fato, não é tanto. Porém, o somatório de todos os incêndios durante todas as décadas, isso tudo trará uma emissão de gases relacionados ao efeito estufa. Vai degradar um determinado ambiente, causando efeitos em fauna e flora. Vai, eventualmente, desencadear efeitos atmosféricos. Neste ou naquele lugar vai chover mais, vai chover menos, vai ser mais quente, vai ser mais árido ou mais frio. Tudo isso nos interessa.
Mas realmente não é de uma percepção imediata. Convém dizer assim, ó, a Terra vai muito bem, obrigado. A Terra já passou por aniquilações, por extinções em massa. A ciência conta 5 com precisão. A Terra já virou uma bola de neve por séculos. Já passou por fenômenos de vulcanismo que lançaram na atmosfera toda sorte de gases, mudou a atmosfera completamente, mudou a vida embaixo dela. Mas esses são fenômenos que acontecem ao longo de uma trajetória que já tem 4 bilhões de anos. A vida, 1 bilhão de anos. A vida animal, cerca de 500 milhões de anos. E aí começamos a ser inseridos. Nós chegamos, como espécie, a 100 mil anos. Há 10 mil anos atrás, habitávamos cavernas. Então, o que aconteceu? Em um espaço muito curto, um lapso de tempo, um piscar de olhos de tempo para a Terra, nós trouxemos transformações que têm acontecido em décadas, o que a Terra levou milhões de anos para produzir. Então, o que vai acontecer, o que pode acontecer é o seguinte: por exemplo, a nossa atmosfera, vamos imaginar uma situação assim, ó, do dia para a noite, eu retiro todo o oxigênio, 90% do oxigênio da atmosfera. Seria uma tragédia para a vida, principalmente a vida animal, já que a vegetal vai bem sem o oxigênio, ela produz oxigênio. Seria uma tragédia, uma catástrofe. A vida como conhecemos seria totalmente transformada. Mas, para a Terra, seria só mais um ciclo. Invariavelmente, as plantas sobreviventes normalmente levariam à atmosfera novamente oxigênio molecular, a atmosfera adquiriria novo equilíbrio, a vida animal remanescente ia florescer, dessa vez talvez com muito mais espaço, e veríamos assim toda uma vida nova, novas espécies, novos organismos. Então, observe o seguinte: não é uma questão salve o planeta vai bem. Nós temos que pensar em nós mesmos. O planeta já está nessa trajetória faz tempo e tudo indica que continuará. Agora, nós vamos participar dessa jornada. Nós recém chegamos ontem. Chegamos a 100 mil anos como espécie, 10 mil anos como civilização. Mas nós queremos, olha, se a questão é viver mais 100, 200 anos, então está resolvido, queimem tudo, porque não tem problema. Agora, se por acaso o objetivo for viver ao longo de séculos, milênios, ou quem sabe até milhões de anos, a nossa postura tem que ser de conservar o ambiente, porque, por exemplo, a atmosfera da Terra já teve muitas combinações de gases. A atual, nós, quando chegamos, já estava ali, ela é produto de um equilíbrio que vem de milhões de anos. Alterá-la em questão de décadas, a Terra vai absorver e mais para frente vai atingir um novo equilíbrio. Agora, e nós vamos participar desse novo equilíbrio? Então, por isso a questão é tão importante, mas é um tanto difusa. A gente vê um incêndio acolá, ou um acidente com um grande petroleiro no Alasca, ou coisa assim. O que eu tenho a ver com isso? Na verdade, temos tudo a ver com isso. Eu acho que o nosso modo de vida, ouvindo o que você está dizendo, o nosso modo de vida, ele não foi moldado para a gente pensar nas consequências, nos desdobramentos, né? Por exemplo, o que eu tenho a ver se daqui 10 mil anos não vai ter mais ninguém, eu já não vou estar aqui mesmo? É meio essa mentalidade. Outro dia, infelizmente, eu tive que ler isso, assim,
morreu cobra, morre onça, isso sempre aconteceu no mundo. Qual é a diferença? Essa falta de percepção das consequências que muitas vezes são imediatas, como você disse. Por exemplo, a gente tem os rios aéreos, né? Obviamente, tudo isso vai afetar, né, a chuva, que afeta a plantação, que afeta né, os lençóis freáticos, enfim, afeta todo o modo de vida imediatamente e, obviamente, para um futuro. Mas a próxima pergunta é saindo um pouco da questão do meio ambiente e falando agora da tecnologia, do hacker. A protagonista, né, do livro, que é a Morgana, entre parênteses Helena, né, ela é uma hacker e que se vê obrigada a fugir aí pelo mundo. Enfim, e é mais uma coincidência ou um paralelismo. A gente está vivendo isso com o Assange, né, com o Snowden, enfim, o próprio The Intercept, por questões até muito parecidas, né? A coisa o pré-sal detonou vários processos complicados de relação mesmo com esses bens naturais. Isso foi proposital? Como é que é isso? E como é que você vê essa questão, né, dos hackers no mundo estarem sendo perseguidos, sendo que, né, o hacker, na verdade, o Assange, ele propiciou um bem, né, o conhecimento, ele não invadiu nenhuma empresa para dar bloco na empresa, ele propiciou o conhecimento. De fato, a informação, se não é o bem mais valioso, é um dos mais valiosos. Vou dar como um exemplo agora bem recente: determinada empresa divulgou descobertas relativas ao avanço na vacina contra essa Covid que nós estamos vivendo e tem nos trazido tantos problemas. Houve um efeito imediato no mercado e as ações daquela empresa, das empresas envolvidas, foi a estratosfera. Seguiu-se um período e uma nova notícia, dessa vez negativa: um determinado teste tinha mostrado um efeito adverso, resolveram suspender por algum tempo o desenvolvimento naquele momento, rever algum protocolo. O que aconteceu no mercado? As ações desceram a ladeira do dia para a noite. Veja como, imagine, eu e tu sabendo dessa informação 24, 48 horas antes daquela divulgação, ou 24, 48 horas antes da divulgação do fato negativo. Então, como é importante a questão das informações, né? Isso, um enfoque econômico. Falaste no Snowden, outras figuras, a questão do acesso à informação, né? O direito do indivíduo de ter acesso à informação. Então, há realmente um conflito entre essa liberdade, esse direito de ser informado, e o trabalho dessas pessoas chamadas hackers, né, ou outras definições, que vazam essas informações. Claro, é questionável, afinal de contas, elas deveriam, desde o início, estarem represadas, deveriam ser sigilosas, não deveriam ser abertas o tempo inteiro, que não fosse necessário alguém vazá-las. É uma questão polêmica. Sim, há informações importantes que dizem respeito à privacidade, ou tanto do indivíduo quanto empresas, ou dos interesses de cada Estado. Sim, devem ser preservados, mas eu acho que esse conceito inicial talvez seja ampliado e debaixo desse toldo, talvez mais informações do que deveriam são guardadas, não são disponibilizadas ao público. Sim, tudo isso é importante. O meu personagem, ele navega, de fato, nesse perfil que se poderia definir como um hacker, ainda que de uma outra natureza.
mas seus objetivos já são mais individuais ou relativos à sua própria aliança. Existe, como eu te falei, toda essa trama de interesses econômicos, socioeconômicos, estatais, interesses geopolíticos, e todas essas relações hoje se dão num mundo de comunicações, de redes de computadores, um verdadeiro oceano eletrônico. E esses personagens, o que fazem? Eles navegam nesse oceano. Eles não criam realmente nada externo ao próprio ambiente, como ele já é. E o seu trunfo é saber navegar. Eles sabem navegar bem e levam seus interesses próprios adiante. Tem uma observação interessante no livro, é que, embora sejam personagens assim bastante ativos, eles são personagens normais, né? Ninguém ali é um super-herói, alguma coisa assim, né? De muito destaque. E eles conseguem, de certa forma, afetar, né? O grande capital, né? A grande indústria, que é mais ou menos o que acontece realmente no mundo. Você abriu falando que você colocou o sonho no papel, né? O livro é um sonho escrito. Qual é o sonho em relação a essas personagens, né? De que elas, mesmo sendo pessoas comuns, afetam relações tão importantes, tão grandes, enfim, de proporções tão gigantescas. O sonho tem também um componente assim mais que diz respeito à psique dos personagens, né? Diz respeito às relações humanas, porque, como eu te falei, existe realmente toda essa rede espetacular de computadores, redes sociais, telecomunicações, satélites e sei mais o que. Na ponta nas milhões de pontas dessa rede, um cartão de crédito, ou uma pessoa, ou uma empresa. Mas observe o seguinte, essa rede, esse oceano, no fim, é um instrumento, porque o que move essas pessoas são as paixões interiores. A gente se move por nossa ambição, nosso interesse, nosso amor, nossas relações de negócios, de rivalidade, de amizades, de amores. E é o que realmente impulsiona. E todo o resto é, de certa forma, um instrumento. Então, nós, como indivíduos, diante desse oceano, realmente somos pequenas formigas, assim, são formiguinhas. Mas a verdade é que esse oceano eletrônico só tem razão de ser pela ação desse conjunto de formiguinhas. Uhum. Meus personagens, usando dessa metáfora, são formigas também, mas são formigas um pouco diferentes daquelas operárias. Elas não simplesmente participam da multidão, elas se valem da multidão para navegar. Elas, de certa maneira, se escondem na multidão. Se valem desses recursos da complexidade, da diversidade, do tamanho desses recursos para se conduzirem seus interesses que, no fundo, são interesses individuais, pessoais. Claro, eles se materializam por grandes negócios, grandes empresas, etc. Parece uma coisa assim, um mecanismo que vive sozinho, né? Bolsa de valores e toda aquela flutuação de mercados, etc., etc. Mas, esmiuçando, indo para a periferia de toda essa rede, o que nós vamos encontrar são as pessoas e interesses
atemporais, os interesses das pessoas, os desejos, as vontades, as paixões, não mudam muito ao longo do tempo. Tanto faz século XIX ou século IX, somos seres humanos. Claro, hoje somos seres humanos com celulares, automóveis, drive-thru e outras coisas, e poluição em níveis elevados, mas nós, como seres humanos, nem somos tão diferentes de outras épocas, né? Uhum. Tem uma curiosidade aqui no livro, que tem um momento da personagem que você destaca a fala regional gaúcha, né? Da conversa ali da Helena. E eu queria saber o que foi essa pincelada. Eu até anotei um termo aqui, louca de faceira, que deve ser um termo aí, que eu desconheço. A ideia é isso, é uma história cosmopolita. Então, são personagens de muitas nacionalidades, ela acontece em locais diversos, né? Tem ações em Baltimore, nos Estados Unidos, tem ações na Holanda, tem ações no meio do deserto do Atacama, etc. E por que não, né? Numa visão cosmopolita, sim, tem a ação de uma gaúcha de 2 irmãos, que, por sinal, é um personagem bastante importante. Então, é justamente isso, a mistura é mais uma prova das conexões, como tudo, de certa maneira, se conecta. Então, temos negócios tratados na Bolsa de Londres, com reflexo na 2 irmãos aqui no Rio Grande do Sul. E isso torna a conexão interessante. Olha, Luíde, eu queria agradecer super, convidar todo mundo para comprar teu livro. O livro chama-se Conexões, Luíde Vinagre, nosso convidado de hoje, da editora Chiado. O livro está à venda onde, Luíde? Então, temos o livro tanto impresso quanto em e-book. Destaco a Livraria Cultura, a Amazon, a Livraria da Travessa, a Martins Fontes. Todos esses sites são encontrados ou diretamente ou através da minha página, que é conexõesluidevinagre.com.br. Conexões Luíde Vinagre, escrito tudo junto. Também estou no Instagram. São vários canais onde pode ser adquirido, tanto físico quanto e-book. E convido a todos a ler e participar dessa história comigo. Quero, desde já, te agradecer, Niobe, pela participação, fantástico. Foi super bom. Não tenho a tua experiência, a tua vivência para entrevistas, vídeos e etc., mas te digo, foi uma experiência fantástica. Você saiu super bem, não seja modesto. Muita coisa para dizer, muita coisa, são assuntos que acabam, eles se ramificam. Se desdobram, né? Mas, enfim, entendo que essas questões, as humanas, as ambientais, as econômicas, as geopolíticas, que nós aqui demos uma pincelada, são bem interessantes. Saravá, Luíde, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, assim, super honradas com a tua presença aqui. Convidar para você voltar quando quiser. E, de novo, reforço, não deixem de assinar os canais independentes, não deixem de colaborar, de participar, de darem likes, enfim, de divulgar, mostrar para as pessoas, convidarem as pessoas. É muito importante esse espaço, principalmente quando a gente até falou aqui durante a entrevista sobre a importância da informação, a importância da comunicação. Isso pode ser uma coisa, isso pode fazer diferença, enfim, na nossa formação, na nossa concepção de mundo, nos nossos olhares. Sair um pouquinho do lugar comum do jornal, da TV, do rádio, ampliar esse espaço
para a gente poder, enfim, fazer mais conexões. Obrigada e saravá a todo mundo. Obrigada, Luíde. Muito obrigado pela oportunidade de participação, Niobe. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nana.